Apesar das fortes valorizações nos últimos anos, o atual outlook para as obrigações é muito exigente e condicionado por diversos ciclos económicos e tensões geopolíticas. Neste momento, a conjuntura para as obrigações pode ser caracterizada basicamente por vários fatores. Primeiro, o aumento da volatilidade. A melhoria das perspectivas na taxa de inflação na Europa provocou um forte sell-off nas obrigações de dívida pública alemã, materializando-se numa histórica subida das yields num curto espaço de tempo. Um segundo aspecto no mercado de obrigações caracteriza-se também pela elevada assimetria na evolução das políticas monetárias do Banco Central Europeu e da Reserva Federal Norte-Americana, que promoveram um decoupling entre as yields dos bonds a 10 anos e dos treasuries a 10 anos. Assim, os investidores deparam-se hoje com vários desafios em termos de obrigações. Em primeiro lugar, ou seja, o período de fortes valorizações nas obrigações terminaram. As taxas estão baixas e deverão permanecer baixas. A questão que se coloca, e a grande dúvida que se coloca, é por mais quanto tempo. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal Norte-Americana deverá começar a subir as taxas ainda este ano, ou em setembro, ou então no final do ano, em dezembro. Por outro lado, na zona euro, o BCE deverá manter os estímulos monetários, mantendo as taxas baixas por mais algum tempo, pelo menos até meados do próximo ano. Em segundo lugar, os spreads de crédito. Os spreads de crédito apresentam um potencial de estreitamento devido ao alargamento que tiveram desde março deste ano. Sendo mais concreto, os spreads de crédito do Investment Grade, medidos pelo iTraxx Europe Main, alargaram dos mínimos 50 pontos de março para os 80, portanto alargaram 30 pontos. Também os spreads de crédito de maior risco de high yield, medidos pelo iTraxx Europe Crossover, alargaram para os 350 pontos, vindo dos 250 de março, dos mínimos de março. Em terceiro lugar, a dívida emergente tem fundamentos importantes, mas é preciso ter em consideração a volatilidade elevada da moeda que pode afetar a performance. Por exemplo, pode acontecer que a performance da dívida seja positiva, mas que devido à apreciação da respectiva moeda emergente apague esses ganhos da dívida. Portanto, neste momento, o que é que nós devemos fazer perante estes desafios que se colocam nas obrigações? Como é que nós devemos posicionar a nossa carteira de obrigações? Será que a nossa carteira de obrigações está posicionada, por exemplo, para uma eventual subida de taxa de juros? Na nossa opinião, deve-se reduzir a duration da carteira de obrigações, ou seja, deve-se diminuir o risco de taxa de juros, o risco de uma subida de taxa de juros. Por outro lado, as atuais yields e o alargamento recente dos spreads de crédito devem começar a fazer sentido, ter em consideração. Deve-se começar a olhar porque começam a ficar minimamente interessantes. Concluindo, a nossa solução resiste no investimento em fundos de obrigações bem diversificados geograficamente, com uma abordagem flexível e com uma gestão ativa de risco de taxa de juros e de crédito. Dentro desta filosofia de fundos, decidimos escolher dois fundos que se enquadram bem nesta filosofia de investimento. Invesco Global Total Return Bond e o UBS Global Dynamic Bond.